O Temple of Shadows é um dos álbuns mais tradicionais do metal brasileiro, lançado pela banda Angra enquanto a sua formação era composta por Edu Falaschi e Aquiles Priester na bateria. O álbum é um álbum conceito lançado pela banda, falando de temas como religião e as cruzadas, escrito em grande parte pelo guitarrista Rafael. E a ordem cronológica do álbum não é a ordem que está disposta no disco, porque ele é feito de uma forma comercial, feita pela própria produtora, de forma que a história em si ela segue uma outra linha do tempo. E aqui nós vamos explicar como ocorre na ordem cronológica do álbum, pela história que é contada, cujo personagem é o Shadowhunter, ou Caçador das Sombras, como veremos a seguir. A primeira música do álbum, também a música em que começamos a nossa história, se chama Deus Levolt, do latim Seja a Vontade de Deus, que é um grito que ficou muito comum quando as cruzadas foram anunciadas, pelo clamor popular e pelo apoio ao Papa Urbano II. É neste mundo de transformações que um jovem é visitado por um rabino, que o fala que deveria começar uma nova religião. Nem católico, nem judeu, nem muçulmano, deveria ser uma religião de apenas um só Deus, onde não é o Deus cuja religião católica cultua, mas também não é o demônio, é um Deus só. Um trecho marcante da música Spread Your Fire, segunda música do álbum e ainda assim segunda música da cronologia, é a fala: "Olha ao redor, eu não sou louco, Satã é um filho de nosso Deus." Essa fala demonstra bastante a visão do rabino e a visão da nova religião que seria espalhada. O jovem, ainda com as palavras do rabino em sua cabeça, acaba sendo convocado para a primeira cruzada em 1095. No meio do caminho, ele vai em um bordel e encontra uma prostituta que lê sua mente e lê as cartas em sua frente e basicamente faz uma previsão de seu futuro. Essa é a história da música The Shadowhunter, que na história do álbum ela seria a sexta música, mas pela cronologia em si, do enredo, ela é a terceira música. Na música Shadowhunter, após a visita à prostituta, o Shadowhunter, no caso o nosso personagem, ele acaba indo batalhar na fortaleza de Sherigordon, onde ele é gravemente ferido pelas forças de Kilij Arslan, soberano islâmico, que conseguiu render o exército do Papa. Este acontecimento ocorre em 1096, e o Shadowhunter consegue escapar, porém, como foi dito, muito ferido e com muita perda de sangue. Antes de voltar, ele desmaia no meio do caminho e acaba sonhando com o Mar Morto e sonhando com histórias de um pergaminho, histórias que no futuro descobriremos que é da Ordem Templária. Segundo a cronologia da história, vem a música Morning Star, Estrela da Manhã, que faz parte inclusive da profecia da cigana prostituta que falamos anteriormente. O cruzado acorda e está sendo carregado por dois muçulmanos em uma espécie de rede. Ele está bem fraco e amedrontado e não consegue esboçar reação alguma. O Caçador das Sombras então percebe que está amanhecendo e olha e vê a estrela cuja cigana profetizou. Chegando à casa dos irmãos muçulmanos que o resgataram, ele encontra a jovem Laura e percebe que aí a profecia da cigana começou a fazer sentido, pois ela focou bastante que o amor arrastaria para fora de seu caminho. Vivendo anos de paz, o Caçador das Sombras realmente se desvirtua de seu caminho, ficando focado no amor com Laura e construindo uma família, tendo 2 filhos, e aí, na música Wishing Well, vem as palavras do rabino novamente em sua cabeça. Essa história vai se passar de 1096, que é o ano onde ele foi resgatado, até 1099, mas já chegamos lá. A música Wait in Silence só vai notar e demonstrar o seguinte, que o silêncio antes da guerra era algo que ele não sentia falta. E é exatamente este silêncio que ele está sentindo novamente, o que precede um momento grave. No ano de 1099 e na principal música do álbum, The Temple of Hate, que também tem a participação do lendário Kai Hansen, a história retratada é sobre a invasão de Jerusalém pelas tropas do Papa. Com mais de 70 mil mortos, 70 mil assassinados entre mulheres e crianças e adultos, estão a esposa e os 2 filhos do Caçador da Sombra. O caçador conseguiu se salvar, mas estava muito triste. Não apenas triste, mas ele estava com vontade de morrer, ele estava com vários sentimentos que ele não conseguia entender. E foi chorando na beira do caixão de sua esposa e de seus filhos após enterrá-los, e olhando apenas em seu rosto, que ele percebia que os filhos não estavam tristes, apenas ele estava triste. E o que ele não entendia era como que alguém após a morte poderia estar feliz. E o nome dessa música, autoexplicativo, No Pain for the Dead, é exatamente isso que ela se trata, que não há tristeza para os mortos, não há dor. Realizando um salto temporal, o Cavaleiro das Sombras se torna um Cavaleiro Templário,
Isso em 1123, quase 25 anos após o ocorrido. Em 1123, no mesmo ano, segundo conta a música Wings of Destination, a Ordem Templária, cujo Shadow of Hunter fazia parte, encontra pergaminhos antigos no Templo de Salomão. Pergaminhos tanto de uma religião egípcia antiga, quanto dos primórdios do judaísmo. Nos 2 pergaminhos encontrados de religiões completamente diferentes, a mesma mensagem estava contida nelas, que a religião deveria ser única e universal. Por trás desse pensamento a princípio maniqueísta, o Shadow of Hunter percebe um propósito muito nobre, o de mostrar que aos olhos de Deus toda manifestação de vida é a mesma, não há caminho especial preparado para nós. Desta forma, a profecia do Rabino finalmente se concretiza, de fundar uma nova religião. E em 1123, no mesmo ano, o Caçador das Sombras funda em si a nova religião, reunindo pessoas a espalhar a verdade revelada por ele. Ele traz palavras de paz, porém não consegue contar a todos. Neste momento, ele reflete sobre o tempo, como o futuro é uma consequência do agora. Nas suas palavras, a colheita do amanhã nós plantamos hoje, expondo assim os frutos do tempo, como é retratado na música de mesmo nome, Sprouts of Time. Como se poderia esperar de já ir contra as ordens do Papa em um período de cruzada, o Cavaleiro das Sombras é descoberto e condenado à morte. Ele então é preso, torturado e, na frente do julgamento final, na frente dos cardeais, ele explica como nós somos apenas anjos e demônios, na música Angels and Demons, e, nas suas palavras, somos apenas anjos e demônios rastejantes e disfarçados. E é nessa hora que ele expõe a sua teoria da luz, cuja teoria é baseada no perdão de Satã, a ausência de Deus, o amor ateu e a gnose. Porém, isso não o salva da morte. Para concluir com chave de ouro, cuja música também é a última música cantada do álbum e tem a participação mais do que especial de Milton Nascimento, vem a música Late Redemption, Redenção Tardia. Em seus últimos momentos de vida, o Shadow of Hunter ainda se questiona: eu estava certo? Eu estava errado? Estes questionamentos tomam a sua mente, sem achar uma resposta final, nos últimos instantes. O anjo da morte então aparece para ele, estendendo a mão e oferecendo conforto eterno. O caçador da sombra entrega, por fim, seu corpo e sua alma, certo de sua redenção tardia. A última música do álbum que encerra a nossa história é a Gate 13, Portão 13. Não conseguimos achar o que em si é o Portão 13, mas é uma música instrumental que conta com trechos de todo o álbum. E é basicamente para dizer que no fim, até o começo é real, e é para simular o ciclo da vida, e uma analogia feita pelos próprios autores do álbum é que a cobra, fazendo a curva, morde o próprio rabo.